Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast, a gente sempre conecta dois assuntos. Viagem, necessariamente, o segundo assunto. Quem determina, quem define é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes, cumprimento o meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Tudo bem, Sheila? Tudo certo? Mais um episódio do Conexão Viagem. Lembrando, Conexão Viagem nas melhores plataformas de podcast do Brasil. Acessa lá no YouTube, conexãoviagem.com. Clica no sininho, se inscreve toda quinta às 18 horas, um novo episódio para você. Este episódio, assim como todos os outros, só são possíveis porque temos grandes apoiadores. Entre eles, Localiza, para você chegar lá. Simbora Store. Acesse lá simborastore.com.br e comece a carimbar as suas memórias. É isso, minha gente. Então, vai viajar? Simbora. E simbora apresentar o nosso convidado de hoje, porque ele é meu parceiro, meu amigo, mas é referência no turismo dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele sabe muito de viagem, de turismo, que a dica é com ele mesmo, minha gente. Quer saber para onde você vai, final de ano, começo do ano que vem e tal? É com ele. Esse cara já viajou o mundo todo e com experiências das mais diversas possíveis, porque eu acho que o legal desse episódio aqui é o seguinte: a gente não vai falar do destino em si, mas das experiências em cada um dos destinos. E é isso que vale hoje em dia. Eu tô falando do André Coutinho, apresentador do Partiu Band News, mas não só isso, né? Apresentador, tem conteúdo na Band, na TV Band, na Band News TV, na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, Coutinho, finalmente! Tudo bem, Sheila? Tudo prazer, certo. Possato. Quando você começou a apresentar, eu falei, será que sou eu que ela tá falando? Eu não sou tudo isso não, Sheila. Obrigado pela generosidade. Como a Sheila disse, ela é minha amiga, então ela vai forçar ali pra mais, né? É nada, Finalmente cara. consegui vir, hein? Finalmente, Olha aí, está sempre viajando, Sim. né? A gente conseguiu laçar o Coutinho Pois é. também, A gente até né, pensou em ir gente? atrás de você gravar em algum lugar aí, mas não deu certo. Seria interessante, seria interessante. Depois de amanhã eu já tô em Miami, por Olha exemplo. aí. Olha só. Tá vendo? É. Cara, sua agenda é uma loucura e que bom que você tenha tido um espaço aqui para conversar com a gente sobre as suas muitas experiências. E eu quero começar porque nem todo mundo sabe, o Coutinho trabalhou por muito tempo com esporte, como jornalista esportivo, e tem uma bagagem impressionante de 5 Copas do Mundo e de 3 Olimpíadas, 3. é essa a conta? Exatamente. Conta um pouco sobre isso, porque isso é uma experiência muito memorável, né? Muito única, né? É única. Aliás, você esteve também na Copa da Alemanha em 2006, né? Só nessa. Só, né? Parou por ali. Faltam mais 4 Copas, né? Olimpíadas e tal. Na Copa da Alemanha de 2006, eu era bem novinho, né? Faz 19 anos. Agora eu já sou um tiozinho. E foi a minha primeira Copa, uma experiência fantástica. Uma das minhas primeiras viagens internacionais. Eu não viajava tanto nessa época, eu não tinha dinheiro, não tinha tempo para viajar tanto. Depois, África do Sul, 2010, São Paulo, né? Eu fiquei em São Paulo em 2014, que foi no Brasil, mas para mim a Copa foi em São Paulo, não teve viagem, fiquei dormindo em casa. 2018, Rússia, 22, Catar, e as Olimpíadas de Paris, de Londres e do Rio de Janeiro, que foram fantásticas. E foram graças a essas coberturas de jogos da seleção brasileira, coberturas de automobilismo e outras coberturas jornalísticas nas quais eu viajava, que eu comecei a falar assim, peraí, tem uma parte aqui desse meu trabalho que eu curto também, que é contar história, que é olhar com uma visão diferente, tentar compartilhar aquilo que a gente passa de perrengue para que não seja perrengue para o próximo. E aí, aos poucos, isso foi nascendo aquela sementinha de surgir o Partiu Band News na Band News FM. E aí, eu comecei falando aqui sobre a experiência de viagem, né? E o que eu acho muito legal no trabalho do Coutinho, que eu acho que pouca gente consegue fazer isso, quando vai para um evento esportivo, para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, é transbordar as linhas do gramado, dos jogos e tal, é olhar para cidades que recebem eventos desse porte, é olhar pelo olhar do turista que vai aproveitar uma cidade. Ele vai assistir a um jogo, mas ele está lá curtindo as atrações turísticas também. Então, olhar para a cidade como um todo, ter essa visão holística, e acho que você conseguiu fazer isso. Como é que é esse trabalho desse porte de conseguir prestar atenção nos jogos, enfim, mas especialmente também não perder o ponto de vista da cidade, da atração turística? Eu acho que é um pouco da característica da gente, sabia, Sheila? Não é uma coisa que eu comecei a fazer de caso pensado.
É um pouco do meu estilo, do meu jeito, e isso foi desde a primeira Copa do Mundo. Eu me lembro que na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, eu tinha uma coluna, que seria a coluna de futebol, no Grupo Folha de São Paulo, só que eu quis escrever sobre o GPS. Então, veja, não faz tanto tempo assim, foi 2006, e eu tive o meu primeiro contato com o GPS dentro de um automóvel. E eu achei aquilo maravilhoso. E era analógico, ficava aquela seta assim para a esquerda, e era em português de Portugal, então, na próxima rotunda, vire a segunda direita. E eu achei fantástico. Falei, gente, tem uma pessoa no carro que fala com você. Me ajudando e eu fiz uma crônica sobre o GPS. Então, veja, eu estava lá numa cobertura da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e aquilo me chamou a atenção. E deu um barulho danado, porque é uma visão de alguém que está num país diferente com algo que eu achei diferente para nós brasileiros, né? Não sei se você que está nos assistindo, nos acompanhando... Se em 2006 para você essa tecnologia... mas aqui na minha casa eu já tinha, né? Desculpa aí, hein? Tinha nada. Para mim não era realidade e para os leitores do jornal também não eram, pelo menos para a maioria, não era uma realidade. Então eu acho que isso é um pouco de mim. Nasce um pouco da minha curiosidade de fuçar, de conhecer... E realmente, nessas coberturas todas, né, nas 5 Copas e nas 3 Olimpíadas, eu acho que eu me destaquei nas coberturas... justamente por essa característica que vem de mim, assim. Que é olhar o todo, E né? ainda falando de cobertura de Copa do Mundo e Olimpíada, teve alguma que marcou uma cobertura dessa? Sei lá, Rússia, por exemplo, que é um país totalmente diferente, língua diferente. Alguma coisa que marcou, que gerou muita história pra contar, que pra você ficou marcado entre essas 8 coberturas aí de Copa do Mundo e Olimpíada? Claro que todas marcaram, né? Pô, Sato, você participar de uma cobertura dessa é o ápice. Eu acho que pro esportista, né, ele fica esperando ser convocado pra... O jogador espera para ser convocado para a seleção, é o repórter para ir cobrir, né? Eu nunca vou eu vou começar a falar antes. Eu nunca vou me esquecer. Eu estava num FW, acho que em Orlando, e recebi uma ligação, uma mensagem. A Sheila quer falar comigo. Sheila Magalhães, diretora da Rádio Band News FM. Ih, minha casa caiu. O que eu fiz, né? Você pode fazer uma call rapidinho, Felipe, você e Sheila? Ferrou, né? E era para me convocar para a Copa do Mundo. Olha aí. Então, como eu tava nessa transição Sheila pro turismo, Magalhães Ancelotti. a Sheila Ancelotti falou, ainda está nos seus planos cobrir uma Copa do Mundo? Eu falei, tá muito nos meus planos. E aquilo foi pra mim muito emocionante. Acho que eu nunca te falei isso, né? Me marcou muito. Eu me lembro onde eu estava, a roupa que eu tava usando. Que legal. Me marcou muito, porque realmente eu fico nessa expectativa. Pra mim, além de ser o ápice do jornalista esportivo, profissionalmente falando, é uma coisa que eu faço com muito prazer. A gente trabalha pra caramba, a Sheila sabe disso. Muito. A gente dorme pouco. Em Paris eu dormia 3 horas e meia por noite. Mas assim, eu vou reclamar. Eu tô lá cobrindo uma Olimpíada. Quantas pessoas queriam estar ali cobrindo? Não tem então, como assim, reclamar, desculpa né? ter fugido um pouquinho da sua pergunta, imagina. porque isso me veio agora à mente de algo que foi muito emocionante. Mas cada Copa teve... Eu acho que a Copa mais especial pra mim, no todo, foi a África do Sul. Mas pelo povo da África do Sul, pela história que a África do Sul contava, pelo carinho que as pessoas tiveram com a gente. Eu tenho um amigo, nosso motorista / segurança, é meu amigo até hoje. Eu converso com ele por ter feito com o Boixá uma Copa também. Ah, eu ia te perguntar disso. Como é que foi esse processo aí de trabalhar junto com o Boixá, né, durante uma Copa? Ele é muito louco, muito louco, Qual Copa foi essa daí? Da África do Foi Sul? da África do Sul, 2010, né? Bom, Ricardo Boixá, âncora eterno da Band News FM, que nos deixou em 2020, e eu fiz a Copa do Mundo com ele em 2010, né? Eu, Megali e o Boixá, eu tinha acabado de entrar na rádio, fazia 2 anos, eu entrava pouquíssimo no ar, então eu fiz toda uma preparação para ganhar um pouco mais de desenvoltura para entrar no ar, e de repente descobri que eu ia... Do nada, vou ali pra uma Copa do Mundo. Vai pro Boixá, vou com o Boixá, fiquei dormindo com o Megali na mesma cama, no mesmo apartamento, cada um num quarto diferente. E o Boixá foi um barato, né? É super difícil trabalhar com ele, né? Acho que ela sabe, ele é muito exigente, ele tinha, infelizmente tem que falar no passado, várias peculiaridades, né? Manias. E algumas coisas que eu me lembro. Ele me ligava, às vezes do nada, às vezes eu tava para entrevistar, sei lá, um jogador da Espanha, um jogador da seleção brasileira, e eu tinha que parar tudo porque o Boixá tava me ligando, porque ele queria que eu falasse com o garçom como é que se pede costeleta em inglês.
Quem é Cristiano Ronaldo na fila do pão, né, cara? Então, E aí, assim, Porra. poxa, eu tô aqui esperando o Cristiano Ronaldo. Ele que se não sei o quê, eu quero a costeleta, pô. Como é que fala? Ribs, Boixá? Ribs? Ah, tá bom, é isso. Fala com o garçom aqui que ele não tá me entendendo. Ele passava o telefone. A E assim, cara mas dele. por outro lado, ele era uma pessoa fantástica de eu encontrar com torcedores brasileiros e virem, não me conheciam, mas Claro. tinha ali a camisa da Band, né, da Band News. Ah, você trabalha com o Boixá, eu amo o Boixá, não sei o quê. E eu falei assim, você gosta do Boixá mesmo? Espera um pouquinho. Falei, agora é minha vez. Eu vou me vingar Boixá, aqui. o que você quer? Tô aqui ocupado. Eu falei, não, você vai falar com um ouvinte. Ele adorava isso. Eu adorava. E, É. e essa ouvinte, outro dia, sei lá, 20 anos depois, 20 anos depois não, porque não faz 20 anos, mas sei lá, 10, 12 anos depois, foi um ano passado ou retrasado, encontrou comigo em um evento e falou assim, você não vai saber quem eu sou, mas você me marcou bastante, eu não te conhecia, porque eu sou aquela ouvinte que você ligou pro Boixá. Olha, que legal. Olha isso. Então marcou a vida dela também. E Que legal. Só falar, o Coutinho citou a IPW, né? A IPW é um dos maiores, para quem não Boa. conhece, a IPW é um dos maiores eventos de turismo do mundo. Acontece todo ano nos Estados Unidos, né? Um feirão de negócios incrível, uma das melhores feiras do mundo aí. Onde nós nos conhecemos melhor, Onde aliás, nós nos né? conhecemos, que nós somos junto para a IPW da Califórnia, Da Califórnia, Los Angeles. Los É, Angeles. vocês já fizeram aí. muita viagemzinha os Já, dois, né? Que já. papo é esse, gente? Continuando na África do Sul, eu sou uma apaixonada pela África do Sul. Tendo a oportunidade, eu falo aqui de África do Sul. Conta um pouquinho sobre as cidades por onde você passou. Você ficou na Cidade do Cabo, não foi? O que você viu que serve para as pessoas que não conhecem a África do Sul, que pode representar uma experiência única, incrível, que só se encontra na África do Sul? Eu, na Copa do Mundo, fiquei só em Joanesburgo. Foi a base e eu não Tá. viajei, eu não estava cobrindo a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eu fiquei em Joanesburgo. Aliás, que os nossos atletas não nos ouçam, eu cobri a seleção brasileira em 2006 e se eu puder, eu não cubro mais a seleção brasileira, porque eu acho muito mais legal cobrir as outras. Os jogadores são mais amigáveis, são mais profissionais no sentido de lidar com a imprensa, mas essa não foi a pergunta. Uhum. Então eu fiquei em Joanesburgo quando eu fui e depois, quando acabou a Copa, a gente tinha mais, acho que 8 ou 9 dias, porque não tinha voo para todos os jornalistas voltarem logo depois da Copa, e eu fui com o Mauro Betting e um menino do UOL, na época, até o Kruger Park. A gente alugou um carro e foi até o Kruger. E quando eu fui pro Kruger, eu sou um apaixonado por animais e a minha esposa, a Marcela, também é. E aí eu liguei pra ela e falei assim, eu vou fazer uma promessa pra você, eu vou te trazer aqui. E eu voltei 4 anos depois com ela e com um casal de amigos, e aí eu fui pra Cidade do Cabo. E por que eu fiz todo esse preâmbulo? Pra dizer, a Cidade do Cabo é um lugar absolutamente turístico, preparado para receber o turista, pronto para receber o turista, e que você vai se sentir à vontade em diversos lugares e com uma sensação de segurança também em todos os lugares turísticos. Eu amei Joanesburgo, eu chamo de Joburg, igual os sul-africanos. Eu fiquei lá fiquei 62 dias, então assim, muita coisa. praticamente bastante coisa. morei em Joanesburgo. Então eu descobri como é que anda lá, quer dizer, naquela época, 2010, né? Não vou querer eu hoje lá. E eu sabia onde eu podia ir, onde eu não podia. Então, Joanesburgo é um lugar perigoso, é um lugar violento. Então, se você não souber andar, você pode se dar mal. Então, acho que a dica é sempre conversar com a gente de viagens para ele te dar uma dica, pesquisar demais e não sair fazendo tudo por conta. Eu sei que as pessoas gostam de fazer, mesmo as pessoas mais experientes, mas tem que conhecer muito o destino. Às vezes eu já cometi esse erro, né? Eu sou brasileiro, eu moro em São Eu me viro, Paulo. né? Eu me viro. Que mora em São Paulo. Você acha que ali... Não é bem assim. Tem muito lugar no mundo que pode te botar em apuros, né? Não tô dizendo que é só Joanesburgo, mas eu lembro que eu tomei uma bronca do nosso motorista. 2 dias antes da Copa teve um show, uma série de shows que foi num estádio do Soweto. E vários artistas, lembro da Shakira, Black Eyed Peas, e o motorista foi muito claro, ele falou assim, eu vou te deixar aqui, eu vou parar o carro 2 quarteirões para dentro, já dentro da favela do Soweto, e quando você voltar, você me encontra nessa esquina, você não vai até o carro, porque é perigoso. Tudo bem, cansado, acabou o show, malandro, São Paulo, Tranquilo. comecei a entrar. Um outro motorista me viu e falou, você tá louco? Quem é o seu motorista? Eu falei, é o Lelo. Por que o Lelo deixou você? Não, eu falei, calma, o Lelo não deixou nada. Os dois começaram a discutir, ele encontrou. E depois eu fui pegando amizade com o Lelo e ele falou assim, aqui no Soweto, para uma pessoa branca, a violência é de um outro tipo. Porque eles sofreram muita violência de brancos. Então é uma coisa cultural. Então eles não vão só te assaltar. Eles não vão só bater em você. Eles vão te torturar. Eles podem te humilhar. Eles podem...
Porque para eles, você é um... Você invadiu o espaço deles, né? Invadiu o espaço deles. E eles sofreram muito. Então, eu fiquei assustado. E depois ele contou, aí passando pro lado, por que eles têm esse comportamento. Ele falou que quando ele era criança, ele pegou o apartheid. Ele falou, eu era muito pobre. E eu tinha um vizinho que era um branco. E ele jogava bala pra gente, ou doce, ou alguma coisa que a gente não tinha. E a gente, quando se agachava pra pegar, ele pegava uma arma de chumbo e atirava na gente. Que sacanagem. E ele falou pra mim, just for fun, só pra se divertir. E aquilo me chocou. Enraiza A gente cara, não né? tem ideia do que eles passaram. A gente tem um racismo forte no Brasil. O Brasil talvez seja um dos países mais racistas do mundo, mas a gente não tem ideia do que eles passaram no apartheid. E o Lelo, aos poucos, foi nos contando dessas situações. Então, por isso também que eu tenho um carinho gigantesco pela África do Sul. Na África do Sul tinha um negócio que, assim, o futebol era coisa de preto. O futebol americano, o rugby, principalmente, era dos brancos. Então, na Copa do Mundo, havia um certo preconceito dos brancos, poucos. Eu vi em Pretória, na capital, quando a gente foi fazer uma matéria lá, de virem brancos e começarem a tirar sarro. E eu, Lelo, o que tá acontecendo? Ele, não, é coisa nossa. Eu falei, não, coisa nossa não, porque a gente tá junto. Tô aqui junto, né? E estávamos eu, Megali e o Patrick, e a gente quase brigou porque eles estavam num claro gesto racista, que, vocês estão com esse esporte aí de negro. Então, assim, são várias coisas que a gente vai aprendendo e vai sentindo numa viagem, né, que extrapola muito o lazer, o turismo. A cultura em uma viagem, a gente nunca volta igual, né, Nunca. pra casa. E tem que se preparar pra ir num lugar desses, entender a cultura antes de sair e andando por aí também, né, que você falou. Exatamente. Super importante. Agora, na Copa do Mundo, em si, nos estádios, a gente... E o gol do Tchabalala, que é o primeiro gol da África do Sul contra o Uruguai, se eu não me engano, na abertura da Copa, minha memória é péssima. O jogo foi 1-1 e a África do Sul sai na frente. Eu tava no estádio, no Soccer City. Imagina a festa, né? E aquilo, eu me arrepio até. Talvez seja o gol mais emocionante que eu já vi no estádio na minha vida. E um gol que não valeu nada. Porque eu via negros e brancos se abraçando. E isso, depois de toda aquela história, eu havia quase 20 dias na África do Sul, então eu tinha já escutado muita história, presenciado muita coisa. Aquilo foi fantástico. Que assim. legal. Eu acho que se você tem um mínimo de sensibilidade, você se deixa contaminar por essa história, por essa atmosfera que é possível... Ela é tão forte que dá para você tocar no ar, na África do Sul. E aí eu recomendo, evidentemente você fez o Museu o Museu do Apartheid, em Joanesburgo. Umas 4 vezes. Que é um super museu. Não dá para fazer numa ida só, né? Museu bem grande. E se quiser fazer direitinho, ouvindo, vendo todos os vídeos e tal, é uma experiência incrível, emocionante, muito forte. E Robben Island. Era isso que eu ia falar. Na que é a Cidade ilha do Cabo. onde Nelson Mandela ficou preso. Preso. E também é incrível, né? Você pega ali um barco... Pega um barquinho ali, coisa de Cidade do 15 Cabo. minutos da Cidade do Cabo, você fica na ilha, que foi o presídio em que o Mandela e muitos outros presos políticos ficaram por muito tempo. E assim, são os ex-detentos que guiam a gente por lá. Então ele começa, eu não sei como foi com você, ele começa falando, eu sou um ex-detento, não sei o que lá, e ele faz de um jeito que ele bate a porta, pum, fica tudo escuro, e ele fala assim, essa foi a última vez que eu vi a luz do dia. Ele fala alguma coisa assim. Ele conta a própria A própria experiência, né? E ele experiência. foi preso por ser negro. Né? Isso é muito forte. Eu me lembro, pesado, né? estávamos eu, a Marcela e um casal de amigos nessa viagem, que já não foi depois da Copa, quando eu voltei. A gente acabou a visita, a gente ficou sem falar um com o outro, assim, por uns 25 minutos. Você fica Acho que administrando todo mundo fica tudo aquilo. introspectivo, administrando tudo que a gente tinha Tudo que você ouvido. ouviu, né? Cara, Mas assim, é história, aconteceu, É história. imperdível. E ao mesmo tempo, na Cidade do Cabo, muita festa, muita alegria, Sim. né? Dá pra aproveitar demais né? também, né? E o Catar? Outra, super Então, diferente, né? Outra coisa, né, super gente? diferente. Coisa. Que experiência você passou diferente lá que vale... O Catar, eu falo que em Compartilhar. alguns aspectos foi a melhor e outros aspectos a pior Copa. A melhor, pra quem gosta de futebol, Sim. eu propus, né, e fiz, e realizei a experiência de assistir a 4 jogos de Copa do Mundo no mesmo dia. E só no Meu Catar Deus, foi né? possível isso. Eu perdi ali alguns minutos de alguns jogos, porque havia um intervalo de 1 hora entre um jogo e outro, mas consegui assistir a 4 jogos de Copa do Mundo. Eu posso dizer isso, quantas pessoas assistiram Verdade. a 4 jogos Pô, de no Copa do mesmo Mundo dia? no mesmo dia. Localmente, né? Na televisão é fácil, né? Quero ver ele lá andando, Localmente. né? Então, por isso foi muito legal. Mas uma cultura muito diferente, né? Eu não sei
vocês, mas eu gosto de uma bebidinha, então não eram todos os lugares Era que vendiam meio- bebida alcoólica. restrito, né? Isso, E restringia um pouquinho isso, mas obviamente que isso não é. Via também diferenças culturais, né? A mulher andando atrás do homem, aquelas coisas bem que pra gente chocam também. Praia Foi na separada, praia? né? Praia Foi separada, na praia, isso é muito legal. Coutinho? Ainda bem que vocês lembraram. Eu comecei a fazer alguns materiais pro Jornal da Band, então eu fechava por dia um material de comportamento, de Uhum. turismo, além das coisas que a gente fazia. E aí, cada vez eu pegava alguém para me ajudar ali, porque eu tava sem minha cinegrafista, né? Então, o Fábio me ajudou pra caramba, o Fábio França, alguns cinegrafistas também, e o Megali. E um dia eu falei, Megali, vamos gravar a praia? Como é que é a praia em Doha, no Catar? E chegamos os dois lá, bermudão, Feliz a vida. brasileiros, vimos uma praia ali, um monte de gente, mulheres, homens, tal. Vamos aqui, né? Claro, né? Por que não? A hora que nós fomos entrar, uma placa e um segurança. E o segurança falou assim, cadê a família de vocês? Não, nós somos a Tá família. meio longe, né? Estamos juntos aqui, ó. Você não Nós tá somos vendo aqui. juntos aqui. E com o cuidado também, vejam só, pra eles não acharem que nós éramos um casal Isso. homossexual, porque Sim, lá também é uma coisa que eles não é natural pra eles, né? Pra não dizer outras coisas. E aí eles nos explicaram, não, isso é uma praia de família. E o Megali, lembro que ficou ofendidíssimo. Como assim? Você tá dizendo que nós não somos pessoas de família? Ele, não. Aqui você pode entrar só nessa praia se você estiver com a sua família. Não, mas nós temos família, eu sou casado. Não, mas Tá, ela mas a tá família onde? tem que estar aqui, né? No Brasil. Não. Não vale. Não vale. Você precisa entrar aqui. Mas o que a gente faz pra tomar um sol e entrar na água? Não, é ali, ó, na ponta. A praia de homem é ali. E aí nós fomos, e realmente. É uma praia que só havia homens, entre aspas, não era solteiro, sozinhos, né? Sem as Homens suas sozinhos. famílias, A família né? tava em casa. Então onde era foi, separado, tudo. separado com grade entre as duas praias. Eu acho que para você não ver as outras pessoas, havia sabe, divisão de torcida dos Aham, anos aham. 90? Nossa. Então tinha aquela divisão, tinha uma faixa de areia que não tinha nada e depois a praia dos homens, para você realmente não ter contato nem visual com a praia de família. Então isso... E aí eu fiz matéria, obviamente, explicando como que funcionava essa praia de homem. Você também viveu muitas experiências com atletas, fazendo entrevistas diversas. Tem aquelas mais marcantes, foras ao vivo, ou aquelas entrevistas mais legais. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que a mais marcante foi o Usain Bolt, na Olimpíada do Rio. Eu fiz ele cantar... eu falei, poxa, o que eu vou falar de diferente com o Usain Bolt? Fiz as perguntas básicas, né, de esportivas, e depois eu falei, aqui no Brasil tem algo que a torcida canta, que é o campeão voltou. Tava na moda aquele grito, o campeão voltou. E eu fiz o Bolt cantar ao vivo pra rádio, o campeão voltou. Essa foi uma das que marcaram. Cristiano Ronaldo me marcou. Daqui a pouco eu vou contar a história do Cristiano Ronaldo, porque teve uma também que me marcou, do Bruno Fratos, nadador brasileiro. Aliás, um abraço pro Bruno. Eu sou seu fã de verdade, até por esse episódio, porque eu acho que a pessoa tem que ser autêntica. O que aconteceu? isso que eu O ia Bruno perguntar. Fratos, ele, pra quem não se lembra, ele foi aquele atleta da natação que na Olimpíada do Rio ficou em quarto lugar na final, quarto ou quinto lugar na final, e que uma repórter, acho que foi do Sport TV, pergunta, e aí, qual o seu sentimento? Ele responde, tô felizão, né? Fiquei em quinto lugar, qual que você acha que é o meu sentimento? E isso viralizou. Aham. Só que antes... Eu nunca entendi essas perguntas. É melhor não perguntar nada. então... O cara tá triste ali. Não, agora eu pô. vou fazer uma defesa da classe. Aqui, Porque ó, só quando a gente tá lá... Aqui tem uma barreira, jornalista do lado. Eu nunca peraí. entendo essa pergunta. Quando a gente tá mano, lá naquele momento e tal, você tem que fazer uma pergunta, não sei o quê, não é tão simples às vezes quanto as pessoas acham, estão lá no sofazão, falam, esse é jornalista, não sabe fazer pergunta. Não, e assim, talvez ela usou os termos errados, mas assim, qual é o sentimento? Você tá numa final no seu país, você buscava a medalha, você ficou em quinto. E aí, o que você tem a dizer? E né? numa boa, numa pergunta em que todo mundo pode ter achado óbvio, ela conseguiu a resposta que rodou o mundo Brasil. viralizou, viu? viralizou. Exatamente. Então. Viralizou. Bom, mas Desculpa, viu? tá do nosso lado agora, Agora Poçar? tô lá de Obrigada. vocês. Então tá bom, obrigado. Mas na semifinal, a semifinal normalmente acontece em Olimpíada pela manhã ou no dia anterior. Né? No caso dele é 50 metros livre, acho que foi no dia anterior. Eu tava sozinho, e a gente normalmente fazia as provas mais importantes que valiam medalha em dupla. Um narrador e alguém que ia fazer a reportagem, comentários da reportagem. Então eu tava sozinho lá em cima, no ginásio, na arena lá de natação,
E eu narrei a prova, porque tava tendo um judô, futebol, eu não lembro. Ele falou, vai começar aqui. Tá, Bruno Fratos bate em segundo, em primeiro, tá classificado pra final. E nisso, eu vejo a festa e eu começo a descer. Porque eu tinha que entrevistá-lo pra entrar no ar de novo ao vivo, na chamada Zona Mista. Eles saem e vão lá pro lugar. A gente tinha uma posição, acho que tava... Não interessa, eu tinha que descer. Eu peguei o microfone sem fio, comecei a descer e vendo pela frestinha das arquibancadas a festa. E eu falei, pô, nadador brasileiro. Aí eu vejo alguém pegar um óculos e jogar pra arquibancada. O óculos estava usando e fazendo festa. Ele ganhou e jogou o óculos pra arquibancada. Eu vi, a sunga era parecida, tá ali de costas. Eu falei, certeza que é o Bruno Fratos. E fiquei com aquilo. Falei, preciso fazer uma pergunta diferente, né? Você faz as perguntas básicas, você sempre quer puxar algo diferente. E eu, pô, Bruno, você comemorou pra caramba, né? Muito legal, na sua casa, tal, no Brasil, você jogou o óculos pra arquibancada. Aí ele eu nunca vou me esquecer da feição dele. Ele olha pro meu rosto assim. Você tava vendo a prova mesmo? Acho que você não viu. Ao vivo isso. Aí ele vem, ele abre na sunga e tira o óculos. Meu óculos tá aqui. Você tava aqui mesmo? Você me conhece? Tipo, falou... Com todo perdão da palavra, cagou em você ali, né? E eu assim, com o microfone, aí eu falei assim... Desculpa, eu tava descendo pra cá e eu vi uma festa jogarem óculos, eu tinha certeza que era você, mas assim... Pra eu não ficar tão sem graça, você promete uma coisa pra mim? Se você for medalhista amanhã, você joga o óculos pra arquibancada? Eu não lembro se eu falei, você joga o óculos pra arquibancada, você joga o óculos pra mim? E aí ele falou assim, eu jogo até a sunga pra você, se você for medalhista amanhã. Terminou abraçado a entrevista. A galera do estúdio ainda tava junto com a Bradesco Sports FM. O pessoal, pronto, né? Romance. Você saiu bem. E tal. E aí no final ele me ajudou a eu não me sair tão mal assim. E o Cristiano Ronaldo? Então, o Cristiano Ronaldo, daquelas coisas que, assim, muitos jogadores brasileiros, poxa, os caras marcam com você e não aparecem, aí o assessor fica lá no meio, não tô falando que são todos, tal, mas aí passa escutando com fone de ouvido pra não falar com você, passa fingindo que tá falando no celular, e eu tentando numa Copa do Mundo, eu não me lembro realmente qual Copa do Mundo foi, eu falei, eu vou falar com o Cristiano Ronaldo, vou falar, porque eu já tinha entrevistado o Messi, em Zona Mista, assim, rapidinho, e o Cristiano Ronaldo nunca tinha falado. E aí, eu falei, tentei uma vez, tentei outra vez, aí ele chegou, olhou pra mim assim, olha, eu não tô falando com a imprensa internacional, mas no próximo jogo, fica naquele canto que eu vou falar com você. Caramba, hein? E eu falei assim... falou, né? Beleza, acredito. Tá bom. Aí eu falei, eu vou, né? Não tenho nada a perder, né? Fui pro próximo jogo, Zona Mista, Portugal jogou, fiquei no canto, ele passou por mim, deu uma entrevista lá pros jornalistas portugueses e tal, ele me viu, fez assim, voltou e veio falar comigo. Olha só. Então, assim, nesse dia, eu ainda acho, viu, Cristiano Ronaldo, você que assiste aqui também o podcast, eu ainda acho que o Messi é o melhor jogador do mundo, é mais completo do que você, mas você conquistou meu coração nesse dia. Pô, tem como, né? Desse jeito. Imagina. E o tanto que você viaja, a gente voa muito, né? Voei muito, a Sheila voa bastante, você voa muito mais, né? Você deve ter voado já em todos os tipos de aviões possíveis e imagináveis, né? Não vem me perguntar de aeronave, pô, sabe? Porque você que manja disso daí, eu não sei. Assim, já passou algum perrengue com um avião? Copa do Mundo, você já voou em monomotor, você já voou em avião meia boca, você já teve que passar perrengues em aeronaves que vale a pena comentar aqui ou não? Já. Não sei se é um perrengue. Né? Não é um perrengue, mas eu não tenho medo de voar. De tanto voar, acho que pra mim é super normal. Eu só acho que é muito desconfortável, é uma experiência... Eu não sou daquelas pessoas que falam glamour, nossa, eu tô no avião. Jamais vou postar aquele negócio, olha, minha casa. Não é minha casa. Minha casa é minha cama ou uma cama de hotel gostosa. O avião Se você não viaja na executiva, e eu não viajo de executiva, raramente, são raras as vezes que eu viajo, pra mim eu acho um horror, assim, super desconfortável, só que eu me sinto muito à vontade. Eu esqueço, às vezes, o que eu tô dentro do avião e tal. Eu só não esqueço porque a Marcela tem muito medo, então às vezes ela me segura, ela me aperta. Mas, bom, dito isso, eu não tenho nenhum tipo de receio do avião. Volta lá pra 2001, se eu não me engano, eliminatória da Copa de 2002. Não sei se foi 2000, 2001. O Brasil foi jogar com o Paraguai, no Paraguai. E a seleção ficou uma semana treinando em Foz do Iguaçu. E eu treinando, eu trabalhava no Agora São Paulo da Folha, treinando lá tal, aí tinha fuso horário entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Então eu me confundi com o fuso, o Brasil ia jogar em Assunção, meu voo ia sair de Cidade do Leste. Cheguei atrasado no aeroporto e havia 3 jornalistas,
Um era o Marcelo Rosenberg, que tá na Band hoje. O outro acho que era o Romeu César, que trabalhou na Rádio Globo. E o outro eu não me lembro se era o Quesada da Rádio Bandeirantes. Depois eu preciso perguntar pro Quesada. Eram 3 jornalistas que estavam desesperados. Você precisa chegar, nosso voo vai sair, está atrasado e tal. Você quer entrar na vaquinha do uísque? Peraí. Vaquinha do uísque? Aí mas eu tô atrasado e vocês querem comprar uísque? Eu não tô entendendo pra quê. Eles, não, tá todo mundo com medo de voar. Eu falei, mas eu não tenho medo de voar. Não, mas a gente vai ali. Quando você vê o avião, você Aí vai ele ter. aponta, era um Corsa com asa. Aí eu falei essa frase, eu falei, não, aquilo lá é um Corsa com asa. Eu falei, mas então eu não tô no voo de vocês. O meu voo é aqui, ó, sei lá, era TAM, não sei o que era uma companhia, meu voo é comercial. Ele, não, nós também. A gente vai num avião de 6 lugares. Nossa. Aí eu falei, não é possível. Teco-teco e salve-se quem puder, né? Aí eu falei, vamos comprar o uísque. Compramos. Cedeu a vaquinha. Cedeu as Compramos, pressões. rachamos o uísque ali, sei lá, em 10 minutos a gente tomou uma Não garrafa de lembra uísque nem em entrando, 4. nem saindo. Aí ainda vai o Rosenberg, né? E aí um pouco de machismo, um pouco muito de machismo da parte dele. Entra uma mulher toda vestida de tripulante e ele fala assim, você vai ser a aeromoça do nosso voo? Eu tô um pouco com receio. E ela falou assim, não, eu sou a piloto. Vixe, Já toma aqui, ó. essa! Toma. Aí eu falei, vai voar agora ela vai desmaiado. dar um já. looping nesse avião pra ajudar. Porque você foi achar que ela era almoça. Que era almoça? A gente ainda tá tudo Era moça no agachadinho. aeroporto de um avião de 6 pessoas, De não dá nem 6 pra andar lá pessoas. dentro. Vai né? ser Eu servido. juro, se eu fizesse assim, eu pegava o manche. Eu tava na primeira fila aqui, o avião não pressuriza. Então ele tinha manivela pra você abrir o vidro. É. Mas assim, foi Uau. super tranquilo, adorei viajar. Foi rápida a viagem, pelo Eu não menos? sei, não lembra. Horas. Duas Ele- horas que mais eu me Ele lembro. não lembra, intermináveis. eles tinham tomado uma garrafa de uísque. é não... verdade. O que você lembra. Depois de tantas viagens assim, você sabe quantas viagens? Horas? Você faz algum cálculo? Horas Eu de tô viagem? fazendo. Uma vez eu tava num voo e eu não conseguia dormir, e eu comecei a colocar as viagens do ano. Ah, Então eu tenho um arquivo que chama Viagens 2005, por exemplo. Esse ano foram 44. esse ano de 2025, 44 de 25, viagens. 44 Ainda cabe mais, viagens. né? 44 lugares diferentes que eu dormi, né? Eu conto assim. Dá Aham. 4 viagens por mês. É uma por semana. Países visitados, 9, por enquanto. Eu fui 7 vezes para os Estados Unidos. E voos, 45. Você tem um lugar, um destino favorito? Que é difícil, né? É Mas muito um. difícil. Não? Eu tenho separados, assim. Eu gosto muito de mergulhar, é a coisa que eu mais amo fazer. Então, Curaçao, pra mim, foi um destino que me encantou muito, mas mais por baixo d'água, assim, submarino de Curaçao, porque a gente fez mergulhos incríveis lá, então eu acho incrível. A minha cidade, a minha metrópole preferida do mundo, acho que ainda é Madrid. Eu amo Londres também, mas Londres eu só fui no verão, eu acho que eu não vou curtir muito em outras épocas. Mas a viagem... Madrid é demais mesmo, Madrid né? é demais. Madrid merece Madrid esse é posto demais. mesmo. Madrid é demais. Mas a viagem inesquecível... O lugar que eu mais me sinto em casa é Orlando, mas é porque eu vou 4 ou 5 vezes por ano. Então é um lugar que eu me sinto à vontade. Eu nem quase conto como viagem. Olha que coisa que mais um snob de falar. Peraí, eu vou Desculpa, sair, eu Nossa volto Senhora. amanhã, eu volto amanhã aqui. nem tá? conto mais como viagem. Porque é uma Mas é um coisa lugar que delicioso mesmo. é gostoso. pra Eu me sinto à aproveitar, né? vontade lá, porque é um lugar que você não tem aquela ansiedade de tô perdendo alguma coisa. Tem muito pra fazer, é muito legal. Mas assim, eu não perco um minuto lá também. Mas a minha viagem inesquecível, o lugar mais incrível que eu já fui foi a Antártica. Conta sobre essa experiência. Eu acho que porque essa é um vale negócio, compartilhar, né? Tão a gente tá no único. 51º episódio, né? Acho Ninguém que é foi isso. pra Antártica, esse é o primeiro. É muito exclusivo, além de tudo, né? E aí, mais uma vez, né? E eu fui esse ano pro Ártico, então eu conheço os 2 polos, né? é Do mesmo? planeta. Você é né? bipolar. Eu sou bipolar. E eu pulei nos dois polos na água, né? Com 1 grau. Então, realmente, eu senti... Tranquilo, né? Quem Eu nunca? senti o mar. Mas vamos começar a falar pela Antártica. A Antártica é um lugar muito diferente. A gente tenta explicar o que é e só vivendo aquilo mesmo. Você acha que é só gelo? E sim, tem muito gelo, mas são gelos de muitas as cores. São, sei lá, 50 tons de branco. É um negócio incrível. É um gelo azulado, um gelo esverdeado, um gelo acinzentado, gelo de todos os formatos. Eu me lembro quando a gente estava indo de navio, eu fui de navio, no navio de expedição. O comandante falou, o capitão falou, tem um iceberg a este bordo, não sei o quê. E foi
todo mundo pra ponte de comando com câmeras gigantescas. Gravei uma passagem. Não usei a passagem. Porque depois você chega lá... É o que mais tem. É o que mais tem. É assim, sem medo de errar. Eu vi pelo menos 100 mil icebergs. É assim, é uma coisa assim. Teve uma hora da viagem que eu parei na varanda. Era aquela coisa entre terminar de gravar e faltar meia hora pro jantar. E eu abri ali a varanda e eu fiquei sentado, sem falar nada, vendo os icebergs passando. Parecia um desfile de escola de samba passando os carros alegóricos. É um de cada jeito. Aí, de vez em quando, passa um iceberg com um pinguinzinho. Que demais, Aí, hein? 3 focas. Assim, É um desfile de iceberg. inexplicável. A gente Que fez legal. 16 expedições por lá, que são uns botinhos infláveis chamados de zodíacos. Cada uma das expedições foi diferente. Vimos muita vida, muitas espécies de pinguins, baleias pra tudo quanto é lado. Baleia? Baleia, eu tava andando de caiaque, a baleia sai do seu lado. No zodíaco, baleia sai do lado. A gente viu várias orcas, que também não é muito Que comum. incrível. São Que focas legal. de todos os jeitos, elefante marinho, assim. Muita vida, um lugar que é muito inóspito mesmo, que tem muitas regras. Era isso que eu te perguntar, né? Porque para uma visitação turística num lugar como esse, certamente deve ter um controle muito importante para a preservação desse ambiente, né? Desses animais e tal. Tem uma entidade, se não me falha a memória, que chama IAATO, que é quem controla... Porque a Antártica não tem... A Antártica, ela não tem capital, não tem Sim. população permanente e não tem um presidente. Ela é administrada por uma organização de 51 países, se eu não me engano. E para fomentar o turismo, eles criaram essa IAATO, que ela criou as regras para os turistas poderem visitar a Antártica. Uhum. Então, os turistas só podem ir no verão, né, que é o período que começa ali em meados de novembro e vai até meados de março, porque tá menos frio e porque não tem menos pesquisas por lá, Uhum. o tempo não é tão traiçoeiro, e são muitas as regras. Dentre elas, a mais importante é, no navio de expedição, você precisa passar por uma inspeção de biossegurança. Então, tudo o que você pretende levar para o continente antártico, você precisa passar por uma segurança. Então, eles olham os seus bolsos, as suas luvas, eles catam ali um pedacinho que pode ser de uma migalha para você não contaminar o meio ambiente antártico. E no nosso caso, que a gente ia gravar, a gente passou por todos os... mostrou as câmeras, Uhum. algumas coisas foram vetadas. Por exemplo? Por exemplo, a saco... A bag, como é que chama? O case da câmera não pôde ir. O case não pode ir? Não pôde, porque eu tinha muita migalha, não sei se foi alguma comida, alguma coisa. Eles viram alguma coisa lá que eles falaram, isso aqui você não vai levar, leva a câmera em outro lugar, eu tive que improvisar uma Caramba. outra. E aí no final, eles falaram assim, ó, você tem autorização para tocar no solo apenas as botas, que cada um ganha uma bota que fica no lugar lá do navio, que você só veste para sair e tira quando você entra no navio, é uma bota deles. Só suas botas e só esse tripé. Você não pode encostar a sua mão, você não pode Fazer um sentar, bonequinho de neve e nem pensar, nem né? de jeito nenhum. Você não pode encostar nada. Caramba. Então era isso, era um desafio, assim. A gente levou a sacola que foi... Aí eu abria a sacola assim com a boca, abria, a Marcela fazia assim, pegava, montava o tripé com a gente segurando, eu segurando a sacola com a boca. E aí depois... Não pode a gente apoiar no chão, não pode apoiava nada. só o tripé. Então tinha uma série de... E tem fiscalização, Coutinho? Ah, Lógico, você vai cumprir, mas assim, Possato, tem alguém em cima ali em olhando? alguns não? momentos eu poderia Sim, claro. ter burlado, assim. Aliás, tem uma lenda que falam que teve um passageiro, isso eu acho que é lenda, eles contaram a bordo, que o rapaz ali que vai limpar o quarto sentiu um odor muito forte vindo do banheiro, e o banheiro trancado, eu não sei como que trancou, e a hora que ele chamou uma pessoa da segurança, conseguiram entrar, o passageiro não queria que entrasse, e o cara tinha trazido um pinguim pra dentro do navio. Ah, meu Deus. E tava na não é banheira. possível, Mas, também é por gente, isso. Só também, pode né? ser uma ideia. lenda, porque É, assim, como é que você vai entrar com um pinguim? Ninguém Porque vai a ver gente um passa pinguim. por um monte de coisa ali. Então, assim, Pô, pra dar recado, né, pra galera. mas o que tem são inspeções desse órgão, dessa IAATO, de vez em quando pega. Eu não peguei na Antártica, Tá. mas peguei do outro órgão, que é do Ártico. A gente tava parado num lugar, nessa viagem que eu fiz esse ano, no Ártico, e veio um navio dinamarquês, que controla, Ah, tá. e ele olha tudo. No Ártico tem uma... é bem diferente da Antártica, são alguns lugares que são muito parecidos, mas no Ártico tem uma outra peculiaridade. Os
os monitores que andam, os funcionários do navio, alguns que têm a licença vão com rifles gigantescos, Ô, louco. por causa de urso polar. Ah, tá. Então, Proteção, né? você falou que entrou na água gelada. Foi com roupa especial? Não, é de sunga. Mas pra que Mas isso, é um cara gente? corajoso, hein? Tá. Pra quê? Me fala pra quê? Ah, E aí? é super famoso, se chama Polar Plunge. O Polar Plunge tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, é o mesmo nome, que é você se jogar na água gelada nos polos do planeta. E foi muito legal porque a expedição que a gente fez para o Polo Sul foi além do Círculo Polar Antártico. Então eu pulei e você ganha diploma depois. Olha aí. Ó. Também, Eu tenho diploma de diploma. coragem. Igual criança que Pulei tira de sangue, né? sunga. Diploma de coragem. Eu pulei de sunga, né? E é assim, é uma festa, eles fazem um evento com bebida, DJ, e você basicamente vai lá com a sua roupa só de banho. Eu estava só de sunga, coloquei uma camiseta qualquer, não era neoprene, nada, porque eu ia gravar, né? Então ninguém merece ver a minha barriga na televisão. E aí pulei. Eles te amarram. Sabe aquela coisa tipo de bungee jump? Aham. Ah, Eles Na te cintura? amarram na cintura porque você pode ter um mal súbito, né? Ah. Você tá ali Desmaiar, pulando a né? 1 grau. A água tava a 1,4 grau quando eu pulei E a temperatura na ambiente? Antártica. Tava 0, -1, não tava muito... E na Antártica tava isso, 0, -1. No Ártico tava 8. No Ártico eu senti muito mais frio. É, porque aí a diferença é muito A grande. diferença Ah, foi entendi. muito maior. Foi muito maior. E você pula, você sente que parece que você tá fazendo uma acupuntura na hora ali, que todo mundo parece que estão todo enfiando umas agulhadas em todas as partes do seu corpo. Você não entende nada e só quer sair da água. Mas você não chega a perder a consciência. Você Não, consegue... não. E ninguém perdeu. Não. É mais por uma questão de segurança que eles Claro. amarram mesmo. precisa ter. É. Foi a viagem mais desafiadora da sua vida ou não? Ou teve outras que você de acha que foram mais desafiadoras? que Desafio? Ah, Talvez sim pela ansiedade. E assim, a gente quando vai pra trabalhar, a gente não pode perder nada, né? A gente tem que estar com Pois é. o equipamento diferente, né? funcionando. Então, isso foi a mais tensa pro Satô. uhum. A mais tensa da vida, com certeza. Porque, assim, o microfone tinha que... A hora que eu ia gravar uma passagem, a hora que a gente ia gravar eu do lado de um pinguim que tava passando, tinha que o microfone funcionar, É. tinha que a cinegrafista fazer a imagem, tinha que sair tudo certo. Uhum. Se as coisas não tivessem certas, a gente não ia ter uma segunda chance. Não é Orlando. Foi que a você viagem vai que eu toda mais hora, né? briguei com a minha câmera na minha vida, assim, mas disparado. Foi desafiador, então. já. Isso foi. Nesse sentido, nossa senhora, porque era isso. E tem uma outra coisa. Eu tinha um amigo que tinha feito, produtor de conteúdo, tinha feito também uma viagem para Antártica. Ele falou assim: atenção, as baterias vão ser sugadas com o frio. É verdade. Os seus aparelhos podem desligar. Então a gente tinha muito receio de Acabar, de repente, de acabar. repente a bateria. Claro. E aí ia acabar, e aí a baleia ia pular junto com o pinguim. Você não ia ter que- bem essa é imagem, ó, né? exatamente. Vamos falar um pouco de Brasil, porque a gente falou tanto, né, de outros países. Dentro do Brasil, o que você curte mais? O que você gostou mais de conhecer? O que te surpreendeu mais em viagens aqui no país? O Brasil surpreende quase que em todos os destinos, né? A gente, acho que meio que por morar aqui, por ser o nosso quintal, todos os lugares são os nossos quintais, a gente vai meio que sem saber muito o que esperar. E é incrível como o Brasil surpreende. Eu sempre destaco, isso eu não vi em lugar nenhum do mundo, mesmo em experiências de luxo, o serviço que a gente tem, por exemplo, no Brasil como um todo, mas especialmente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente é muito mal acostumado. O serviço Nivela lá em cima, né? nivela lá em cima. A gente é mimado, a gente é tratado muito bem, a gente vai num restaurante do Brasil inteiro e ali você vê 4, 5 pessoas cuidando de 3, 4 mesas no máximo. E aí você vai, por exemplo, para a Europa, é um restaurante de 25 mesas com uma pessoa. E agora eu vi na Grécia, essa pra mim foi o ápice. Ah, você acabou de voltar da Grécia, Acabei de menino. voltar da Nem Grécia. falou disso. Não, mas eu não, vamos voltar a falar de Brasil. desculpa. Vamos mudar, senão vão achar que eu sou muito metido. Mas é só pra comparar. Eu fui num lugar na Grécia que tinham ali, sei lá, 20 mesas. O garçom era a mesma pessoa que te servia, que ia fazer o drink, que tava no caixa e que tava recolhendo as outras mesas, assim. A mesma pessoa, uma pessoa. E você que espere. E você que espere, e tá tudo bem. Aqui no Brasil, se o garçom demorar 3 segundos, a gente já tá subindo pelas paredes, né? Esse lugar tá muito mal. Então, assim,
Isso a gente tem que dar o braço a torcer ou reconhecer que o Brasil vai te tratar muito bem. Então, isso com certeza. Fernando de Noronha, voltei agora. É um lugar espetacular. É porque se mergulha, né? Mas lá mesmo para quem não mergulha, É. é um lugar incrível. E é assim, Fernando de Noronha é muito caro. Gente, é o Caribe no nosso país. São as praias mais... Eu mostrei fotos agora, eu tava numa viagem na Grécia com um grupo só de estrangeiros, só estávamos nós convidados do Brasil. Eu mostrava fotos e vídeos de Fernando de Noronha, eles falavam, não, mas isso é a Tailândia, isso é Maldivas, isso não é o Olha só. Brasil, você tá me enganando. Isso aí é o Caribe. Não, é o Brasil. E assim, você vai numa ilha que fica a 330 quilômetros da costa, que tem umas paisagens maravilhosas, que você bota a cara na água, e não é de mergulho, você colocou a cara na água, tem tubarão, tartaruga, moreia, peixes coloridos, assim, e você quer que pagar barato, né? Até que você pagar barato, você vai acabando com tudo isso, que você vai... Né? Você exatamente. não preserva mais, né? Mas assim, destino que eu acho que todas as pessoas devem conhecer. E que Fernando de Noronha, tudo bem, não é pra qualquer um, porque infelizmente não é um lugar barato, por tudo isso que a gente falou. Foz do Iguaçu. É fantástico, fantástico. É incrível. E é pouco divulgado, né? Pouco divulgado. As cataratas são... Eu fui pra Niágara e fui pra Foz do Iguaçu, assim... Niágara parece Lembra do meu primeiro gravador? Lembra? Parece uma coisa de brinquedo perto de Foz do Iguaçu. A Garganta do Diabo da Niágara é maior que a de Foz do Iguaçu. Mas assim, tem uma rua asfaltada do lado da Niágara Falls, sabe? Foz do Iguaçu é no meio do mato, são várias cachoeiras, são várias cascatas, trilhas, tanto do lado brasileiro quanto do argentino, então eu acho que é o lugar mais incrível. Fui recentemente para Joinville, acho que é um lugar muito interessante, com atrações. O único balé Bolshoi fora da Rússia fica lá. Fiz a visita, que é aberta para todo mundo, é legal. Entre as capitais, uma que recentemente me surpreendeu positivamente, Curitiba, que é um lugar também que não é caro para visitar. E veja que eu tô tentando fugir das obviedades do Brasil. Né? As grandes capitais têm muito a oferecer pra gente também. É verdade. Belo Horizonte é um lugar delicioso, né? Belo Horizonte é muito bom. Aliás, BH. E já que a gente falou de BH e falou de Brasil, a gente pode falar de Localiza. A né? sede da BH. A sede A sede da Localiza é em BH, né? Se você vai viajar, aluga um carro com quem mais entende de carro no Brasil. É super fácil e rápido. Com a Localiza você encontra o mundo ideal do compacto SUV com uma frota nova, sempre bem pertinho de você. Para ganhar ainda mais tempo, quando você chegar no seu lugar, você aluga com Fast Retirada Digital. Você chega lá, pega seu celular, abre o carro, entra e vai embora. Não precisa passar no balcão, é super rápido, tranquilo e não pega fila. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, também no México e na América Latina. Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada detalhe para que a sua próxima viagem seja inesquecível. Localiza para você chegar lá. Bora de bate-volta agora, gente? Pode ser? Vamos lá, bate-volta. Bate-volta, perguntas rápidas, respostas rápidas. A gente consegue? Não. Mas a gente tenta, a gente faz um esforço. Vamos lá. Planejar a viagem em detalhes ou deixar rolar? Em detalhes. Você não deixa nem um espacinho assim pro deixar rolar? Não, eu pensei que era bate-volta, será uma ou outra. Eu falei, eu estrago o bate-volta. Não. A pessoa tenta me responder brevemente. Se eu for escolher entre em detalhes ou deixar rolar, em detalhes. Mas deixar rolar é uma delícia. Né? Pelo menos um espacinho da viagem no deixar rolar. Bom, já que você estragou tudo, quando eu viajava a lazer, eu era daquelas pessoas assim. Peraí, você escutou? Quando eu viajava a lazer, porque né? agora não existe mais. Nunca mais, não, e assim, porque agora eu não né? decido necessariamente o que eu quero fazer. Então, por exemplo, Londres. Olha, 5 dias pra Londres tá bom. Beleza, eu vou ficar 8. Porque eu queria sentir a cidade. Eu queria, assim... e a Marcela nisso é diferente de mim. Então, por exemplo, a gente tá indo na London Eye, tá? Tá. Ou, sei lá, vamos falar do Rio de Janeiro, vai. A gente tá indo no Cristo Redentor. Aí, você tá no caminho do Cristo Redentor. Tem um pagode, um samba rolando. Que é bom, hein? Uma feijoada. Então. Eu paro. É, lógico. E amanhã eu vou no Cristo Redentor. Então, mas tá tudo na nossa planilha lá hoje. Ele vai tá lá amanhã. Então tá mais pra um deixar rolar aí, né? Então tá escorregando. Se puder né? deixar rolar, né? Se puder, deixa rolar. Um lugar que te surpreendeu. Antártica. Antártica vai sempre surpreender. Se eu voltar pra lá, vai me surpreender de novo. Por quê? Não, mentira, ele já falou, gente. A viagem que você ainda sonha em fazer. Ásia. Não conheço a Ásia. Nada, né? Nada. Você não foi pro Japão? Não fui pro Japão. Todo mundo diz que
O Japão é o lugar mais incrível Ao do mundo. contrário da Antártica, acho que 50 pessoas que vieram aqui, 49 foram pro Japão. E a viagem E mais querem incrível, voltar, né? Então. E querem voltar. A Ásia, o máximo que eu fui foi pro Oriente Médio. Então, não conta aí também a parte asiática da Turquia. Não, Ásia. Ásia, pode fechar os olhos e me mandar pra Ásia a qualquer lugar. Mas assim, obviamente que Sudeste Asiático, mergulhar na Indonésia é o meu sonho. Uau, imagina. É. A melhor refeição que você já fez em uma viagem? Caramba! Não faço a menor ideia. Não, a melhor? próxima. A próxima. Aí, boa resposta. A próxima. E a pior refeição? Ih, eu vou arrumar muitos problemas aqui Mas se eu vou essa falar. a ideia. Não, A gente não quer vou, treta. não vou falar. Não. Não, teve uma viagem recente. Eu como de tudo, acho que ela me conhece. Qualquer coisa, eu sou daquelas pessoas que mesmo quando eu não gosto, eu como até o fim. Mas teve um lugar verdade. que eu não consegui comer até o fim, mas eu não posso contar. Depois eu conto fora do ar. Não, nem depois fora do ar. Não posso contar. Conta. Não, de jeito nenhum. Ah. De jeito nenhum. Ele vai contar e depois eu conto no Não. próximo episódio. De jeito nenhum. Entra na legenda do post do Instagram, vai estar o... Quer saber? Acesse aqui, acesse as nossas redes sociais e a gente conta. Não, brincadeira. Vai lá no Cadê o Coutinho? Cadê o Coutinho? @Cadê o Coutinho? Um lugar para onde você não voltaria. Vamos saber qual é a comida agora. Ele não escapa dessa. Para onde você não voltaria? Olha, essa pergunta tende a falar assim, você não gostou, então você não voltaria. Uhum. E não é necessariamente Não isso, é necessariamente né? isso. Eu voltaria para todos os lugares. Com certeza, não teve nenhum lugar que eu odiei. Nenhum, de verdade, nenhum lugar que eu odiei. Agora, um lugar que eu sonhava em ir, que foi mais do que eu imaginava, muito mais do que eu imaginava, mas eu acho que assim, já deu o check e eu não preciso voltar, é a Capadócia. Mas assim, vá pra Capadócia. É muito mais do que passeio de balão. A Capadócia é incrível, incrível. Eu fiquei 3 dias lá, mas assim, em 3 dias eu fiz tudo o que você pode fazer. Peguei um tempo maravilhoso, voei de balão. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Vale muito a pena, mas assim, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então assim, não voltaria por causa disso só. É tipo o Réveillon na Times Square e os fogos em Copacabana. Legal. Vai lá, bonito. Uma vez. Nunca mais você vai. Mas não aí tem que um pouco você de perrengue. Não que Na você Capadócia não teve. não que você não gostou, mas você não precisa ir 2 vezes no Réveillon da Times Square. O entendeu? Réveillon da Times Square, aí a gente vai arrumar briga aqui, porque eu acho uma porcaria. Eu também. Agora, os fogos em Copacabana é maravilhoso. Só que é muito perrengue. Mas é exatamente isso. Você viu uma vez? Tá bom. Tá bom. Tá É. visto. Uhum. Eu acho que eu entendi. Por exemplo, eu fui para Costa Rica. Eu adorei, super recomendo. Faça essa viagem, ela é linda, tem vários lugares. Eu não voltaria, porque eu já vi. Já vi o que tinha lá para ver ali na Bom, Costa a gente Rica. comprou briga com o destino Costa Rica, Pronto, Rio de mas Janeiro, não foi Nova briga, York. de jeito nenhum. Lascou, minha Pelo gente. contrário. Ah. A sala VIP que realmente vale a pena conhecer. Uma sala VIP boa aí que você... Tem algum jabá aí? Eu posso falar qualquer uma? Qualquer uma, Então sem tá jabá, bom. vambora. Então tá bom. Não temos rabo preso com nenhuma. Vamos ver, depende do que ele responder. Não, olha... Já não fala que não eu vou por- atrás dela amanhã. Olha, a que eu mais gosto do aeroporto de Guarulhos é a da Latam. Aham. Eu acho é a maior, então dificilmente você vai ficar espremido, mas porque ela é maior, acho legal. Nem sempre vou pra ela. E assim, eu era daquelas pessoas... Olha a resposta, bate pronto, né? Rápida, né? Eu era daquelas pessoas que quase perdiam um voo sempre em Congonhas, porque não tinha uma sala VIP. E como a gente viaja bastante, eu preciso trabalhar, tal, sempre tô resolvendo alguma coisa, eu chegava muito em cima da hora. E a partir do momento que abriram 2 salas VIPs em Congonhas, elas são bem confortáveis, são bem bacanas, então acho que é por isso, não porque são... É prática, né? É prática, Boa. não que são maravilhosas, mas acho que a de Guarulhos, a da Latam é bem Boa. boa. E eu tenho usado bastante a da Nomad também, porque ela é menos cheia do que as outras. Tem um hambúrguerzinho gostoso, um cachorro quente. É bom. Você já conheceu a nova sala VIP #publi? Era. Mentira, não era. Não tem Não é essa. nenhuma dessas, não né? tem essa. Um destino subestimado e que merecia mais destaque. Brasil sempre. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Caramba, é muito difícil isso. O cara mergulhou Curaçao. de sunga e vai falar que o bate-volta é difícil, gente. Curaçao. Curaçao. Curaçao vai pra ficar com um. Mas eu não sei se ele é subestimado, né? Já tem um... Tem Os bastante brasileiros já gente, né? estão descobrindo. Bahamas. Bahamas não, Barbados. 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 Terra da Rihanna. Achei um lugar super interessante. Super interessante. Eu parei 2 vezes de navio, mas eu quero voltar pra ficar um tempo, assim. Boa. O lugar mais difícil de gravar. A Antártica. Antártica, né?
Aí tá explicado já. Antártica já expliquei porque. Então acho que é isso. Não pense em outros desafios. O melhor voo que você já fez? Qualquer um de executiva. Aí, é boa resposta. Qualquer um de executiva. Não tem como ser ruim Não, de executiva. eu acho engraçado quando as pessoas falam, não, a melhor companhia, vamos falar das companhias Grandes. asiáticas ou dos Emirados ou do Oriente Médio. É a melhor... 15 horas sentado, 16 horas sentado na econômica, não tem companhia aérea no mundo que vai fazer ser a melhor verdade. experiência. Não tem como. Não tem como. Agora, executiva... É outra vida, né? a pior coisa que me aconteceu foi eu ter um dia viajado na executiva. Porque depois você tem que voltar a sentar lá no Não, fundão, eu ia né? falar, não, executiva não tem preço, né, gente? Tem. Tem. Ou se tem. Tem muito É caro. alto, né? Um aplicativo de viagem que sempre te acompanha. Aplicativo de GPS, todos sempre me acompanham. E recentemente eu descobri, eu até falei na Band News FM, a atualização que o iOS, né, da Apple fez para o traduzir, acho que é traduzir ou tradução? Traduzir, né? Traduzir. Ficou fantástica. Ficou muito boa, né? Ficou fantástica. Vários idiomas, rápido, São né? vários idiomas, é muito rápido. Tô Mas mexendo aí no aqui meu celular, tô fingindo. o papo é aqui, tá? Samsung. O papo é aqui quem tem iPhone. Vamos falar quem não tem Samsung. Então assim, ó, por exemplo, se você liga, Eu forjando. eu estou falando no podcast com a Sheila e o Possato. Vamos ver se vai. Sto parlando nel podcast con Sheila e Possato. Ah, buongiorno! Ele fala do Bordion Gente, eu e grito, assim, ele fica... Não, calma. Não se empolga, né? Se você deixa esse aplicativo numa mesa e você está conversando com aqui foi italiano, com o italiano, ele automaticamente do italiano traduz para o português. Do português pro E quando italiano. você fala português, ele traduz para o italiano. Ele ainda tem um delayzinho, ele ainda tem alguns problemas, ele não entende umas palavras ou outra, mas assim, é muito pouco. Eu testei e é Fantástico. fantástico. Então, assim, quando eu for para alguns países que eu não domino a língua, todos, eu vou utilizar disso. A Rússia, por exemplo, era naquele Google antigo, que você Sim, Translator mostrava pra ali. pessoa, aí a pessoa via, digitava A tendência também. é que aprimora esse aplicativo, ele vai servir. E eu não tenho o AirPod. Diz que com o AirPod, aquele fonezinho de Aham. ouvido, você coloca e, por exemplo, você pode assistir uma palestra. E você no seu fonezinho de ouvido, sem atrapalhar Que ninguém, demais, né, gente? vai ouvindo a tradução simultânea. Você tem acompanhado muito do uso de inteligência artificial nessas suas viagens? Tem algo que te marcou, seja em aeroportos, em embarques, nos próprios aviões ou em algum destino especificamente? Não me Ou você não lembro, sentiu Sheila. ainda? O que tem me marcado bastante é muita realidade virtual. Aham. Estão abusando muito, acho que já tá alguns passos Mas cada vez mais adiante. aprimorada, né, gente? Cada vez mais aprimorada. É muito louco isso, É né? até assustadora, né? É. Inteligência artificial, eu sei que já tem muitas empresas que trabalham com turismo que já estão utilizando Aham. disso. Eu deveria utilizar mais, mas basicamente o que eu utilizo é para me ajudar nas traduções para os programas. Eu utilizo bastante inteligência artificial, mas ainda acho que ela tá errando muito. Ela me adianta porque, assim, eu pego uma entrevista de 15 minutos e ela transcreve e traduz. E aí, pelo menos, eu não tenho que digitar os 15 minutos, mas eu Você tenho tem que que ouvir, ouvir revisar com calma, né? e ainda erra bastante. Boa. O que você pensa sobre influencers de viagem? Nós somos influencer de viagem. Eu Somos, acho que né? somos todos. Somos todos, com estilos Somos diferentes? todos, com estilos diferentes. Eu falo até quando eu dou palestra pra gente de viagem, quando eu participo de alguns painéis, eu faço questão de dizer que todos que estamos no meio do turismo, nós nos ajudamos e precisamos nos ajudar. Para não ver ninguém como inimigo ou como concorrente. Saber usar a pessoa. Porque às vezes tem agente de viagem, quando eu falo bastante com a gente de viagem, ele acha que o influenciador, o jornalista É um concorrente dele, né? porque vai ensinar a pessoa a viajar e não vai precisar da gente de viagem. Não, não é isso. Uma coisa não exclui a outra. Não né? exclui São coisas a outra. totalmente complementares. E outra, o Possato, no grupo da família dele, que tem 7 pessoas, se ele postar uma foto da viagem dele ou uma dica, ele vai influenciar outras 6 pessoas. E elas vão ter que comprar em algum lugar, não vão comprar E comigo, é uma né? influência É isso pequena, aí. mas é uma influência. E essas pessoas vão dar dica para outras e vão dar dica. Então, assim, mesmo as pessoas que têm 300 seguidores no Instagram ou numa rede social, elas estão influenciando. E talvez influenciando com mais afinco do que as que têm 2 milhões. Com mais engajamento Com do mais que... engajamento, porque a pessoa tá lá às vezes porque o Possato é bonito. Eu quero ver o Possato sem camisa, então eu vou seguir o Possato. Obrigado, Tem Coutinho, 2 tamo milhões de junto. seguidores por Ai, causa gente. disso, sabe? E aí que você falar não tá interessando. É. Então, assim, mas eu acho, eu viajo com muito influenciador de viagem
e muito influenciador muito bom e que são respeitosos, que estudam. Agora, como toda profissão, e até na nossa profissão tem os charlatões. É isso aí. Tem as pessoas Tem que saber separar, né? Tem que ter olho clínico. Tem pra um monte, separar. e aí vou causar mais polêmica, tem um monte de influenciador que eu adoro, que eu não sigo mais. Quer dizer, não sigo mais não, eu sigo todo mundo, mas eu não consigo mais consumir O conteúdo. o conteúdo. Uhum. Seguir nesse sentido, assim, sabe? Sim. Eu não consigo mais... Eu olho e eu passo pra frente, Dá sabe? tremedeira, né? É. Quem? Não. Quem? Mentira. A gente tá muito boba hoje. A melhor experiência de viagem? Ai, pergunta... resposta clichê, a próxima. Não, mas Junto com a comida. a melhor experiência de viagem tem que ter planejamento, deixar rolar Uhum. e um perrenguinho, né? Ah, mas É. qualquer Dá uma perrenguinho. graça, vai. Porque vira história pra contar. Vira história pra contar. Né? Dá uma Tem que graça, ter. tem que ter. Não precisa ser um perrengue grande, mas assim, tem que ter uma coisa que você não planejou, tem que ter alguma coisa engraçada, tem que ter uma brigazinha ali entre o amigo e a família, tem que ter história pra contar. Um ritual antes de embarcar. Você tem? Putz, não tenho. Não? Não tenho. Não tenho. Eu checar equipamento, olhar várias vezes se as coisas estão lá, perguntar o que nós vamos precisar, vai precisar da GoPro, não vai, mas as coisas muito de trabalho, assim. Uhum. Mas não Checklist tenho técnico checklist. Não me lembro de eu ter esquecido de algo tão grave. assim. Você já perdeu mala? Várias vezes? Não, sabia Ou que não? Eu tenho é sorte. Mesmo? Eu tenho sorte. Eu tive a primeira mala extraviada na minha vida agora, voltando do Peru. E porque o nosso voo mudou, o voo foi cancelado, mudou várias vezes. Minha e... mala já estava embarcada. E... não foi, acho que não foi nem isso. Não? Ficou em Santiago. E aí, como eu tenho o AirTagzinho, eu vi que ficou em Santiago. Cheguei em Guarulhos. O que eu preciso fazer? Minha mala ficou lá. Preenchi um negócio e no dia seguinte a mala chegou em casa. Aliás, AirTag, para quem tem iPhone, aqui ó, com Mas existe o Existe, do Android funciona também. bem, né? Obrigada. Todo mundo devia ter um AirTag na Devia vida. ter. Eu tenho Não, até eu eu tenho na minha aprendi. mochila e na eu minha tenho mala na de minha mão. mochila também. Eu aprendi a usar. Já contei Você sabe, aqui dessa Coutinho, tem uma experiência. história da De Sheila pra você novo, ele vai contar me lá na expor redação da Band? publicamente, Por favor. gente. Eu Pra comprei contar na aquele... redação da Band. Ai, olha isso. Eu comprei aquele kitzinho com 4 AirTags, sabe? Sim. Aí emprestei um pra ela, falei, põe na sua mala. Aí, estamos no aeroporto, né? Não explicou qual. Chegamos, estão esperando as malas chegarem em Orlando. Aí quando veio, eu falei, vamos rastrear a mala. Ela pôs na mala de mão. Gênia. Tava comigo. Eu tive certeza de que tava comigo. Ao invés de pôr na mala despachada, ela põe na mala de mão. Não, mas Não ela não explicou tem qual iPhone, né? era. Por causa do iPhone, dá uma desculpa pra ela. Ela não tem iPhone, ela não sabia como funcionava. Porque do Android, ele vai sozinho. Você não sabe disso? Ele vai sozinho pra mala. Mas o AirTag já me salvou. Já. É. Uma vez eu voando com uma companhia aérea brasileira. Eu posso falar o nome porque aconteceu tudo Pode, certo. claro. Mas assim, eu cheguei em Orlando e eu tava fazendo a minha entrevista pro Global Entry. Uhum. E aí eu demorei muito na imigração. O Global Entry é uma facilidade que você tem, Isso. você faz uma entrevista longa e você, por 4 anos, você pode entrar nos Estados Unidos Sem passar pela imigração, você É. passa direto na fila e tal. E aí, a hora que eu cheguei na minha esteira, a esteira tava fechada e a minha mala não tava lá. E aí eu fui no guichê da companhia aérea e falei, olha, aconteceu isso. Tá. Eu falei, como eu pego minha mala? Não, sua mala vai aparecer. Eu falei, em quanto tempo? Pode ser 1 hora, juro que ela... E eu, com maior educação possível, vocês me conhecem. Uhum. Pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 12 ou 24 horas. Ah, tá fácil. Aí eu falei assim, olha, só me dê um tempo, se for 24 horas não tem problema nenhum, eu volto aqui amanhã e pego... Não, aí eu falei, e eu estava viajando a convite dessa companhia aérea e o presidente da companhia aérea estava lá. Uhum. Aí eu falei, o presidente da companhia tá aqui e eu tenho um jantar com ele. Eu só preciso dar um posicionamento. Eu dei uma carteirada peronomútil. Uhum. Eu dei, né? É. Então, assim, eu só preciso dar um posicionamento pra ele. Ela falou assim, você poderia ser o presidente. O processo é o mesmo. Mas assim, Americano você não tem tá me conversa, dando nenhum não, né? processo. Você tá dizendo que a mala pode chegar daqui 15 minutos ou 15 dias, assim. Eu só preciso... Aí eu falei, querida, eu tenho um AirTag. A mala tá atrás de você. Só pega a mala pra mim, por favor. E ela falou assim, Tava ali. não vou pegar. Eu peguei e liguei pra assessora de imprensa. Lógico. E assim, eu falei assim, olha, eu tô com um probleminha na minha mala. Eu tô vendo minha mala. E eu não sei que horas que eu vou chegar no jantar. Não era mentira, eu ia pro jantar. E aí, a hora que a mulher ouviu eu ligando pra alguém, ela chegou, senhor, você pode dizer que cor que é a sua mala? Eu falei, preta, assim, assim, assim. Ela foi, eu juro, ela abriu uma porta, ela tirou uma foto, voltou. Essa, eu falei, ela me entregou e acabou. Sei lá, hein? AirTag salvando vida. Esse foi nosso item indispensável de bagagem? Foi um item indispensável. Ah, tá bom.
Trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens, tem? Putz, não. Partiu Band News. Conexão. Ué. Tá valendo, ué. Putz, você sabe que eu não ouço música em viagem? Não, porque Você a gente tá faz o quê? focado... Fica Eu- se eu- preparando, eu você vê normalmente- filme. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou viajar depois de amanhã. E vai ser um voo diurno. De 10 horas. Eu vou, em umas 4 horas, vou trabalhar. Uhum. Então, ficaram algumas coisas pra eu fazer. Eu vou escrever uns textos. Pra hora que eu chegar lá gravar. Então, ficaram algumas coisas, eu vou trabalhar. E aí, depois eu tomo meu remedinho e durmo. Uhum. Então, putz, essa eu vou ficar devendo, assim. Boa. Mas eu gosto de ouvir rock. Tá. Viajar para trabalhar é... Trabalho. É trabalho. É trabalho. É uma É delícia. trabalhoso. É uma delícia, não troco por nada. Não quero voltar pra redação pra ter um programa de economia política pra ficar falando dos problemas da cidade. Quando eu sou chamado, viu, Sheila? Faço com o maior prazer, com o maior afinco. Mas fica a dica. Mas assim, mas é trabalho. Uhum. E assim, eu tenho uma dificuldade muito grande que eu preciso, talvez, de um psicólogo pra lidar com isso. Eu não consigo desligar. Se eu estou numa viagem a trabalho, eu posso estar na piscina tomando caipirinha. A minha cabeça começa a falar, você está fazendo alguma coisa errada. E assim, eu entreguei tudo. É um sábado à tarde. Era o momento para eu fazer aquilo, mas mais para o meu psicológico, isso é um problema meu, comigo mesmo. Mas para mim é 100% trabalho, assim. E não é a mesma coisa, não é? Você tá lá vendo o sol de uma praia maravilhosa do Caribe e eles marcaram para você falar com uma curadora de um museu do chapéu por 2 horas. E assim, você não tem... nas suas férias, você fala assim... Não vou. Um abraço, né? Eu vou pra praia. Dá um No chapéu na trabalho, entrevista. no trabalho não tem como fazer, né? É trabalho. Mas é uma delícia de trabalho. É verdade. Coutinho, delícia de papo. A gente podia ficar mais 1 hora, 2. Eu falo muito, né? Ia ter história pra caramba pra Ah, tem contar, eu muita tenho coisa. certeza. Ixi. Não falou nada de Grécia. Vai precisar voltar pra contar mais de Grécia. Mais de Brasil. Mais de Brasil, mais do... Ih, tem um monte Tem de bastante coisa. Tem um monte de E coisa. a gente tem presente. Tem presente, Presente. minha gente. Olha só. Pra mim? Pra você. Presentinho Olha da só. Simbora Store, Oh, muito nossa obrigado. grande parceira. No episódio de dia desses... É pra eu abrir agora? Não? Pode abrir, por pode abrir, por favor. favor. Abre aí. De repente é cenográfico. Né? Não, isso é de verdade. Abre você antes que a Sheila abra o seu presente. Para quem não conhece, gente, a Simbora História é uma marca brasileira apaixonada Legal. por transformar cada viagem numa lembrança única. Olha só, eles criam esses Adorei. acessórios de viagem que são todos personalizados. Então tem case de passaporte, tem carteira de viagem, tem tag de bagagem também, enfim, todos com pins colecionáveis que representam os destinos. Então você pode ir colocando acrescentando pin aí. Legal. os pins dos destinos, de hobbies, de momentos especiais, enfim, para deixar ainda mais especial com a sua carinha, né? Adorei, obrigado mesmo, adorei O mesmo. uso do seu passaporte. Tem uma segurança de RFID, se você É colocar verdade. o cartão aí dentro e alguém aproximar a maquininha, ele não transaciona, então tem uma questão de segurança Legal. aí que é bem bacana Uma também. barreira de segurança. Uma barreira de E segurança. olha, para nossa comunidade de conexos e conexas, a Simbora Store preparou um presente exclusivo, tem 10% de desconto em todo o site, tá? É só usar o cupom Conexão Viagem. Então já sabe, vai viajar? Simbora! Acesse simborastore.com.br e você começa a carimbar as suas memórias. Chega por hoje, Coutinho. Obrigada, super obrigada. De verdade. Poxa, desculpa Muito não ter bom. vindo antes, mas você sabe como minha vida é maluca. Mas deu certo, é isso que importa. Foi um prazer, tava querendo muito vir aqui. Vocês são queridos, vocês sabem disso. Sucesso e contem comigo. Ouçam Foi. Partiu Band News e sigam lá, @Cadê o Coutinho? Cadê Boa. o Coutinho? Coutinho, obrigado. Valeu, obrigado. Vou pessoal. agradecer a Clover também, que fornece as nossas Ah, camisetas é? temáticas. Olha aqui, a minha. A minha, hoje eu também tô, Hoje tava ela só também escondidinho aqui, ó. Acessa lá www.alojaclover.com.br. Você usa o cupom Conexão Viagem, você vai ganhar 10% de desconto em todo o site, sem valor mínimo de compra. Agradecer também o Crosshost, o estúdio que nos abriga aqui na Vila Mariana também, toda semana. Siga lá nossas redes sociais, tem YouTube, tem Instagram, tem Spotify também. Spotify tem Isso. os episódios e também tem nossa playlist com música. Vamos colocar o rock do Coutinho lá dentro também. Toda quinta às 18, clica lá, se inscreve. Boa, minha gente. Super obrigada. Agradecendo também a Marcela Coimbra, que é a nossa diretora, roteirista, produtora. Obrigada a toda a nossa equipe. E a você, é claro. Meu muito obrigada pela audiência, pela companhia. E até o próximo Conexão Viagem. Tchau!